Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o PVBI 11, o fundo aí de lajes corporativas da VBI. Esse fundo, pessoal, que esse mês conseguiu zerar a vacância. E quando eu falo zerar a vacância, ele tinha uma vacância de 0,1 e agora tem zero. Então, tipo assim, é um dos poucos fundos de laje corporativa que, se não me engano, quase que o único que não tem vacância. Então, bem curioso isso. Vamos conversar um pouco sobre ele aqui, falar um pouco do geralzão do fundo e a gente vai dando uma olhada, ver o que mudou. Esse fundo, pessoal, que ele é muito voltado, né, dentro da sua carteira, é uma pegada um pouco mais, digamos assim, defensiva. Até por isso também justifica um pouco do yield que ele paga, mas é uma pegada um pouco mais defensiva. Ele não é aquele fundo de laje que você vai comprar e vai tipo, não, vai ter um upside gigante de preço aqui, porque a cota tá super amassada e tá com uma vacância grande, então tipo, eu vou ganhar na cota e vou ganhar no yield. No caso, ele já tá assim, ele já meio que passou desse ponto durante a pandemia. O ponto é, na cota eu acredito que você ganhe sim, até porque se você pegar aqui o patrimonial desse fundo, tá em hoje R$99, acho que na próxima avaliação aí vai pelo menos a 105 aí, tranquilamente. Pessoal, esse é um fundo que só tem laje corporativa na região Prime de São Paulo, só prédio top, assim, de alto nível. E isso também justifica um pouco do valor dele e do yield dele. A gente viu que ele está pagando um yield de 7,3. Não é dos melhores, mas eu acho que você que quer entrar nesse fundo, tem vontade, gostei do PVBI e tal, cara, você não tem que pensar em yield, você tem que pensar mais nos ativos. E você vai comprar ele abaixo do VP com um desconto de 7% em relação ao VP. Acho que esse é o principal de se pensar quando se tem PVBI aí na jogada. Porque, cara, são imóveis top, ativos de altíssima qualidade, bons inquilinos, tem uma concentraçãozinha pré-vencendo, mas isso aí a gente conversa mais pra frente. Mas a pegada é não te incomodar. Ele não tem, mais ou menos, por exemplo, vamos colocar uma comparação, ele não tem o mesmo potencial de upside de RECT, por exemplo, de HGRE, por exemplo, mas ao mesmo tempo ele não tem os mesmos problemas de RECT nem de HGRE. Então, tipo, é um fundo que você vai comprar, ele vai ficar lá quietinho na dele, te entregando os seus 7%, com imóveis de altíssima qualidade, e daqui a um tempinho, quando vier a próxima reavaliação e tudo mais, o patrimonial vai para 105, o mercado melhorando um pouquinho, a cota vai acompanhar, até porque são ativos de altíssimo nível. E o ponto também que é legal de comentar é o seguinte, muita gente fica falando, que fundo de tijolo não repõe inflação, não sei o que e tal, é um absurdo, olha o VP, não sobe, olha isso, olha aquilo. Mas galera, a gente tem que entender o seguinte, a gente não pode simplesmente pegar a inflação de um lado, vamos pegar a inflação aqui, vamos pegar o VP, vamos comparar os dois. A inflação foi maior do que o crescimento do VP. Cara, tem que analisar N fatores, tem que analisar o ciclo imobiliário, principalmente, porque o ciclo manda muito. E a gente vê esse cara, em relação ao ciclo das lajes como um todo, ele tá muito à frente. Ele já tá, assim, vacância zerada, imóvel tá tudo top, os inquilinos estão lá, dificilmente alguém sai. Se alguém sair nesse frenesi que tá por imóveis da Faria Lima, vai entrar outro inquilino assim, tipo, rápido, você não vai nem perceber a saída. Então ele tá numa posição bem mais favorável que os outros fundos, até porque a localização dos imóveis dele ajuda bastante. A tese dele de só comprar imóvel em localização top evita aí grandes vacâncias e dores de cabeça, né? Acho muito difícil eu ver um cenário onde esse fundo tem uma vacância exagerada e tal. Não vai, porque, pô, no meio da Faria Lima, os prédios maravilhosos, se alguém sair, tem briga de faca entre empresas para entrar nesses imóveis aí. Enfim, vamos conversar um pouco sobre a questão da vacância. A vacância era 0,1% da área do fundo, com 1% da área da torre B do JK disponível, que era um restaurante lá no térreo.
E eles alugaram esse restaurante, cara. Passaram a régua na vacância do fundo. Não tem vaca, não tem o que se fazer mais. Tá lá quieto, deixa o fundo. Só precisa existir. Não tem muito o que fazer. Então, bem interessante isso. Um ponto também legal de comentar é que ele tem um ativo, né, o Urian Faria Lima, que é um desenvolvimento, ele está construindo aí, vai ficar pronto só no final do ano que vem, então tipo, tem muita coisa para acontecer ainda. E isso também é interessante, porque você tem um desenvolvimento acontecendo dentro do fundo, a hora que esse negócio ficar pronto, primeiro, a hora que ficar pronto vai alugar assim, ó. Antes, eu não duvido que antes mesmo de ficar pronto, os caras já conseguiram alugar. E aí tem a tendência a melhorar um pouquinho o yield do fundo. Então vamos acompanhando, vamos vigiando. Qualquer novidade eu trago aí para vocês. Seguindo aqui, teve um evento da XP aí que o Faria Lima 4440 participou. Aqui a questão do VBI mais Pátria. Eu já venho falando disso bastante nos últimos vídeos, nos últimos tempos. Basicamente, a Pátria viu que a área imobiliária dela, dos fundos imobiliários dela, não estava muito boa. E aí eles compraram a VBI. Eles enxergaram a VBI como um bom player, um bom gestor, então eles foram lá e compraram a gestora. Pronto, compra a gestora, entrega os dois fundos que eles têm, os dois fundos imobiliários que ele tem, e fala, toma, que o filho é seu, resolva, faça esse negócio ficar melhor. E aí a VBI já deu até o cartão de visita dela, já foi lá no Pátria Edifícios Corporativos e vendeu um imóvel. Então, bem interessante isso. Vamos falar um pouco aqui, tem uma linha do tempo bem curta, né? O fundo é novinho. Logo na primeira emissão ele captou quase 1 bi, captou muito bem. E aí ele comprou alguns ativos aqui, a gente consegue ver. Em setembro de 21 teve uma segunda emissão, uma emissão pequenininha. Se eu não me engano, me falha a minha memória, foi uma emissão pequena para pagar dívidas e tal. Esse fundo tem uma alavancagem, então de vez em quando ele vai ter que fazer uma emissão quase que, digamos assim, forçada para poder pagar algumas dívidas aí, faz parte do dia a dia do fundo alavancado. É até legal de comentar isso com vocês. O fundo alavancado, pessoal, ele de vez em quando ele vai ter que fazer emissão. De tempos em tempos ele tem que fazer uma emissão. Claro, você vai ter que analisar, pô, tem caixa, não tem caixa, tá, mas se ele tiver com caixa baixo, de tempos em tempos vai ter que ir sair na emissão. Então não adianta se o gestor chegar em algum momento soltar uma emissão abaixo do VP, pumba. Aí você fala, putz, uma emissão abaixo do VP, o que é? Você tem que analisar, é para pagar a dívida. Cara, não tem o que fazer. É inerente ao fundo alavancado certas emissões em tempos. Concordo com a emissão abaixo do VP? Não, já falei isso umas 200 mil vezes no canal. Mas, se você está entrando num produto que tem alavancagem, saiba que esse risco ele existe, está lá quietinho, ele existe, pode ser que tenha emissão? Pode ser que não tenha. Se o fundo conseguir um caixa legal e tal, como é que a gente tem que olhar a gestão de caixa do fundo. Mas de toda forma, é um risco que existe em fundos alavancados. Então não tem como não colocar isso na conta. E eu acho que o cotista, quando ele entra num fundo com esse perfil, com alavancagem, tal, esse fundo é pouco alavancagem, 20%, mas quando você entra num fundo com alavancagem, você tem que colocar isso na sua cabeça. Cara, se tiver uma emissão, vai ser abaixo do e for abaixo do VP, vai pagar a dívida, cara, não adianta reclamar, brigar, espernear. Faz parte. Então eu acho bem interessante esses prepararem um mindset, porque se você não concorda de jeito nenhum, com nenhuma hipótese, com emissão abaixo do VP, você nem pode entrar em fundo alavancado. Entre fundo sem alavancagem, não se incomoda, o retorno vai ser um pouquinho abaixo e tal, mas paciência. Pelo menos essa é a minha visão. Qual que é o meu ponto sobre a alavancagem e possíveis emissões abaixo do VP? Cara, é o risco. Se o fundo alavanca para ganhar um pouquinho mais e o mercado dá uma virada igual a gente está vendo agora e o fundo não tem gordura para fazer uma emissão pequena, para ir bancando a dívida, é algo que ele vai, inevitavelmente, uma hora ou outra vai fazer. Então a gente tem que ir acompanhando. Claro, esse risco ele pode ser muito maior ou muito menor, dependendo, como eu falei, do que o fundo tem de caixa. Porque tem fundo que se alavanca e o gestor já planeja, tipo assim, vou deixar 3 anos aqui de caixa para pagar minhas dívidas, né, para bancar as amortizações, que aí eu fico tranquilo. Se vier um ciclo desfavorável, dificilmente vai durar 3 anos assim, o cara vai conseguir. E mesmo assim, se durar 3 anos, o cara teve uma gordura para tentar fazer alguma coisa. Então, tem esse ponto aí. No histórico vamos seguindo. No histórico de distribuição, ele vem pagando já há 1 ano 56 centavinhos, é o que ele paga aí.
Acho que no melhor dos cenários pode ser que chegue em 58, mas os 56 eu vejo como muito estável. Os reajustes pela inflação nos contratos já passou, então agora só ano que vem. E pela DRE a gente vê que ele está gerando algo próximo de 58. Então pode ser que ele eleve um pouquinho, mas ele vem fazendo uma reservinha pequenininha e tal. É bom ele ter uma reservinha de qualquer maneira. Aqui na questão do yield que eu comentei, né, que ele veio pagando 7%, pô, lá em novembro, quem comprou pegou ele a 8%, putz, pegou ele super bem mesmo. Rentabilidade, você sabe quando eu comento, liquidez tá boa, né, 3 milhões aí por dia, o número de cotistas praticamente dobrou em um ano, cara, sensacional, crescimento muito bom. Aqui nos ativos a gente vê quanto aí que o fundo tem de cada um dos ativos. Então, por exemplo, aqui no Park Tower, ele tem 100% do ativo, né? A BL total, a BL detida pelo fundo. Já no... Falei 4.440, ele tem 50%, a gente consegue ver. No Union também. E no Torre JK ele tem 20%. E no Red Triple ele tem 11% das cotas. Uma posição bem considerável, né? E quando se trata de vacância, como eu comentei, vacância zerada. Aqui eles não atualizaram ainda, mas no próximo relatório vai vir já atualizado com 0% de vacância. O prazo médio remanescente, médio, e a concentração da receita que a gente consegue ver, cada um dos imóveis aqui, localização, extremamente top, e a carteira aí de ativos. A gente consegue ver que o Parque Tower é 48% da receita, juntamente ao inquilino pré-venda, que é o inquilino desse imóvel. Hoje é um dos riscos do fundo a pré-venda, a gente sabe disso, aquela época que teve a CPI, negócio do coronavírus e tal, todo mundo ficou achando, não, a pré-venda não vai falir, vai quebrar, tal, deu até um estressezinho nesse fundo, mas depois passou, todo mundo viu que não ia dar em nada, óbvio. Mas de toda forma é um ponto de atenção. Sempre que tem um inquilino, seja quem for, cara, fazer o inquilino mais top do planeta, sempre que tem uma concentração grande, a gente tem que ficar ligado, por mais top que seja, é um risco que existe para o fundo quando você tem uma concentração muito grande. Nos setores, a gente tem vários setores diferentes, concentração em saúde, por conta da Prevent Senior, né? O indexador dos contratos, o foco grande está no IPCA, tem um pouquinho em GPM também, um pouquinho em NCC, alocação por natureza dos contratos, porcentagem da receita, foco contratos típicos, e tem um pouquinho de RMG, 10%, a gente consegue ver isso aí. Vamos seguindo. Reajuste dos contratos, como eu comentei, né, já passou tudo, então dificilmente vai ter mais alguma coisa. Vencimento. Pelos próximos 2 anos você fica light, zero vencimento para se preocupar. Lá em 24 começa um pouquinho, a gente fica ligado. Revisional em 22 e 23 já tem um pouquinho mais, 22 é bem pouquinho. Ele comenta novamente do restaurante, tudo. Aqui um retrofit, né, que ele está fazendo. Retrofit ainda como reforma e tal. Ele está fazendo aí desse ativo, né, botando aí uma área relax e tal, coisa de escritório, né? Os caras, hoje em dia tem essas coisas. Aqui um pouco das obras do Union, a gente consegue ver, ó, como é que tá indo. Estão levantando aí, tá na... Como eu falei, né? A gente consegue ver, tá tipo 1/3 da obra aqui pelo gráfico. Tá um pouquinho abaixo da curva projetada. Vamos ver aí se ele busca essa curva para não atrasar, né? Espero que entregue no prazo. Se entregasse antes ia ser até melhor. DRE dele, que eu comentei, né? Ele tá gerando 50. Ele não me deixa grifar. Agora deixou. 58, tá pagando 56, tá tendo uma reservinha aí pequenininha de 2 centavinhos e tal, nada muito a comentar. A questão do balanço patrimonial, a gente vê cada um dos ativos dele aí. Ele tem 1,2 bi em ativo e tem uma alavancagem de 256 milhões, tá 20% do ativo dele. A gente consegue ver ela aqui como é que ela tá distribuída. A gente vê a obrigação para captação recusa, obrigação para aquisição de imóveis. Tá aqui. Esses 2 pontos que a gente tem que ficar de olho por conta de alavancagem. Alavancagem, querendo ou não, pessoal, traz mais retorno? Traz mais retorno.
mas traz mais risco, então é sempre ficar de olho. Ele até coloca a alavancagem. Para a aquisição da torre B do JK foi emitido um CRI, e eles falam que o saldo devedor no dia 30 era de 154 milhões de reais. Primeira série do CRI IPCA mais 5,4, cara, foi muito barato essa alavancagem. E a segunda CDI mais 2,5 já não é uma dívida bem, não é tão interessante. Ambos com carência de principal até julho de 23, também é um ponto a gente ficar ligado, hein? Fica ligado nisso aqui. E aqui os termos são basicamente o que estava escrito aqui. A questão de ESG e tal, enfim. E os ativos aqui, a gente consegue ver umas fotos do Faria Lima 4440. Todos os dados gerais que a gente precisa, né? Aí, ó, 100% locado para vários múltiplos locatários, 100% locado para pré-evento sênior. Então a gente consegue ver aqui o Park Tower, prédio bem novo, né, de 2018. O Union está sendo construído, então vocês viram lá, né? A gente vê que a obra tá tipo assim, não chegou nesse primeiro deckzinho que tem aqui. E vai ser um prédio de alto nível, né? A gente consegue ver aí. Aqui todos os dados dele. Vai ficar pronto lá em 23. E aqui o Torre B do complexo JK, também altíssimo nível. E aqui a gente tem o Red AAA, que é um fundo da Red que só tem imóveis AAA. O próprio nome diz, né? São imóveis aí bem interessantes que ele tem. Beleza? Galera, acho que é isso para falar do PVBI. Falei de todos os riscos, os pontos, trouxe muita questão de alavancagem e um recado final. Eu acho legal a gente comentar, quando a gente for analisar fundos imobiliários, não ficar tão focado em yield, pensar um pouco também, tipo assim, cara, esse fundo aqui que eu tô comprando abaixo do VP, quanto é que tá o metro quadrado dos imóveis na região? Quando eu falo metro quadrado, você construiu para comprar, as negociações que estão ocorrendo próximas e tal, como é que estão essas negociações? Os caras estão vendendo com puta lucro, tá gigante, metro quadrado assim, absurdo. Tá. E esse fundo sendo negociado nesse preço, na cota? Tem que pensar isso, cara. Porque uma hora ou outra, todo esse valor que tá nos imóveis, como todas as negociações, tudo isso vai vir para a cota do fundo, vai vir para o patrimonial do fundo e depois vai vir para o preço, valor do mercado, porque uma hora a gente tem, vamos pegar um exemplo, a gente tem o Faria Lima 4440, uma hora eles vão vender o prédio do lado dele por, vou chutar uns números aqui, por, sei lá, 30 mil metros quadrados, e enquanto você vai olhar e falar, caraca, está sendo negociado a 20, e aí a cota vai dar aquele salto. Vocês podem aguardar. São coisas que a gente não consegue ver. Você não consegue abrir um computador e ver isso de forma tão clara. Então acho que é um ponto que tem que ser colocado aí na conta quando você vai comprar um fundo como esse. No mais, fica aí o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!